dar continuidade às meditações do Evangelho de Marcos, vamos abrir as Escrituras, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 1 ao 10. Esse será o texto da nossa reflexão nessa noite. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 1 ao 10. Para a leitura, os irmãos com atenção e reverência ouçam o que o Senhor tem a nos dizer por meio da sua palavra. Diz assim o texto bíblico: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Amém. Que Deus aplique ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus bendito, gracioso, Deus excelso, aqui nós estamos diante da Tua palavra, que ela é perfeita, pois provém de Ti. Ela é lâmpada, Senhor, para os nossos caminhos. Ela ilumina, Senhor, as nossas mentes. Ela nos conduz, Senhor, no caminho que nós devemos seguir. Nesse instante, suplicamos ao Teu Santo Espírito que abra os nossos corações, as nossas mentes, nos conceda reverência, Senhor, pois é o Senhor falando conosco nesse instante. Nos conceda a graça, Senhor, de sermos transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Teu reino avance, Senhor, nessa cidade, e que o Teu nome, tão somente o Teu nome, seja glorificado e engrandecido nessa noite. Fala conosco, ó Senhor. Abençoa-nos com a porção da Tua santa palavra nessa noite. É no santo nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Como o título dessa mensagem, meus irmãos, é o seguinte: a verdadeira compaixão segundo Jesus Cristo. A verdadeira compaixão segundo Jesus Cristo. E aqui nós chegamos na metade do Evangelho de Marcos, em seu capítulo 8. E esse capítulo é um capítulo de transição, pois a partir desse momento, Cristo começará a sua jornada para a cruz. E nós, quando vimos no final do capítulo 7, após ele curar o surdo gago, né, ele continua ainda em território gentílico, pagão. E nessa narrativa nós veremos que o Senhor, sendo Deus, Jesus Cristo sendo Deus, ele alimentará mais de 4.000 pessoas com o seu milagre, demonstrando na prática o que é a verdadeira compaixão. E nós, quando lemos essa narrativa do capítulo 8, pode ter uma sensação de que nós já vimos esse texto em algum lugar, aqui no Evangelho de Marcos. E, de fato, no capítulo 6, nós temos uma narrativa também que fala de uma multiplicação de pães e peixes. Aí daí você pode perguntar, peraí, será que Marcos repetiu a mesma história? Será que ele está escrevendo 2 vezes o que aconteceu? Não. São histórias diferentes, contadas em tempos diferentes. De fato, tem muitas semelhanças da primeira multiplicação no capítulo 6 de Marcos para essa multiplicação aqui no capítulo 8. Mas tem também inúmeras diferenças que
ao longo dessa exposição, nós veremos alguns pontos. Dito isso, vamos ao texto, versículo 1 ao 3, que nos diz o seguinte: Naqueles dias, quando outra vez seguiu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Irmãos, o texto inicia dizendo o seguinte, com essa expressão: naqueles dias. Que dias são esses? Os dias que sucederam a cura do surdo gago. Era que foi ocorrido lá em Decápolis, ou seja, Jesus continua caminhando e pregando o evangelho em território não judaico, ou seja, em território gentílico, considerado pagão pelos judeus. E percebemos aqui, pelo texto bíblico, que uma grande multidão se reuniu outra vez. É o que diz o versículo 1. Outra vez se reuniu grande multidão. E qual foi o motivo que essa multidão novamente se ajuntou para perto de Cristo? Ora, meus irmãos, a fama de Jesus estava correndo por toda Decápolis, né? Por todo aquele território. Jesus havia pregado acerca do seu reino, curado leprosos, curado um surdo gago, realizado diversos milagres. Havia a curiosidade do povo daquela região em saber quem era esse homem que fazia prodígios naquela região. E isso, de maneira inevitável, chamou a atenção desse povo. Só lembrando que no final do capítulo 7, nós vemos que Jesus ordenou para aquele povo não compartilhar a notícia da cura do surdo gago, porque isso, inevitavelmente, iria atrair a atenção das pessoas e prejudicaria o trabalho do ministério de Cristo. E foi isso exatamente que aconteceu. Nós vemos aqui que uma multidão se reuniu para ouvir e ver quem era esse homem que realizava prodígios e milagres naquela região. E não apenas isso, muitas pessoas se maravilhavam daquilo que Cristo pregava, pois, diferentemente dos rabinos da sua época, Cristo pregava com poder. Cristo pregava as verdades do reino. Cristo pregava sobre si mesmo o cumprimento das profecias feitas pelos profetas do Antigo Testamento. E enquanto os fariseus seguiam a Cristo para apenas acusá-lo, denegrir a sua imagem, criticar o tempo todo, esses gentios aqui dessa região estavam apenas interessados e se deleitavam no seu ensino. No entanto, meus irmãos, tem uma coisa que chamou a atenção de Jesus Cristo diante dessa multidão. O versículo 1 ainda continua dizendo o seguinte, olhando para o texto: E não tendo eles o que comer. Chamou Jesus aos seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Perceberam? Diferentemente da primeira multiplicação, que foi 1 dia de ensino, aqui são quantos dias? 3 dias de ensinos consecutivos. E muitos deles, o texto também diz isso, vieram de muito longe, de vilarejos, cidades vizinhas. Muitos andavam diversas horas ou até quilômetros para conhecer quem era Jesus Cristo, o Messias. E a pessoa de Cristo, a sua obra, o seu ensino, atraía de forma tão irresistível essas pessoas que nem mesmo o tempo, a fome, o cansaço e os afazeres e obrigações que as pessoas tinham faziam com que essas pessoas deixassem de ouvir Cristo falar acerca das verdades do reino. Essa narrativa, meus irmãos, ou esse apego pela pregação de Cristo, nos faz lembrar de um episódio que vai acontecer um pouco depois dessa narrativa aqui da multiplicação. Está lá registrado em Lucas, capítulo 24, e essa narrativa se passa logo após a morte, a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. É o episódio dos discípulos de Emaús. Muitos irmãos já conhecem esse texto, está lá em Lucas, capítulo 24, depois os irmãos podem conferir. E essa narrativa ela é interessante porque, após a morte de Jesus Cristo, esses 2 discípulos, eles voltavam para a sua aldeia de origem,
Porque Cristo havia, de fato, sido crucificado na sexta-feira, já era sábado, ele não, né, havia sido ressuscitado ainda, domingo, perdão, e eles voltaram tristes com essa notícia. No entanto, quanto mais eles caminhavam, Jesus aparece nesse caminho para Emaús e acompanha esses dois discípulos e vão conversando com ele. À medida que o tempo vai passando e eles vão caminhando, Jesus vai expondo as Escrituras, falando acerca de como os profetas e Moisés já apontavam que Cristo havia de vir a esse mundo, morrer e ressuscitar, e que esses discípulos ainda não tinham entendido muito bem essa mensagem. E Cristo foi lá, conversando e caminhando e expondo as Escrituras. Mas o que eu quero chamar a atenção para essa pequena narrativa é que o que foi que um discípulo disse para o outro logo após Jesus desaparecer da presença deles. Os irmãos se lembram? Diz o seguinte: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? Porventura não nos ardia o coração? Meus irmãos, que grande privilégio foi para todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir Cristo pessoalmente falar as palavras de vida eterna. Foi um grande privilégio, meus irmãos. E foi por isso que essa multidão, voltando para o capítulo 8 de Marcos, não arredou o pé durante esses 3 dias, porque essas pessoas estavam maravilhadas com as verdades do reino. E isso já deve causar um pouco de vergonha para nós. Por quê? É dessa maneira que o nosso coração também deve estar, com o coração aquecido, com o coração ardendo de expectativa, quando nós estamos nos dirigindo para a igreja no dia do Senhor, como hoje, tendo em mente que Cristo está falando conosco pela sua palavra. Mas, na maioria das vezes, o que acontece é justamente o contrário. Nós estamos nos dirigindo para cá de maneira fria, relaxada, sem compromisso algum, e às vezes apenas por obrigação. Às vezes, pela nossa falta de compromisso, nós chegamos em cima da hora, ou até mesmo atrasados. E nem mesmo nós, quando chegamos, nos preparamos devidamente para o culto ao Senhor. O serviço de culto ao Senhor exige reverência, exige preparo. Às vezes a gente chega aqui esbaforido nas carreiras e nem nos preparamos em oração, silenciosamente, pedindo que o Senhor abençoe o culto, que fale conosco de maneira poderosa. A gente nem se concentra dessa maneira. Isso devia nos envergonhar. E, digo mais, às vezes quando passa de 15 a 20 minutos, além da programação habitual, nós já ficamos impacientes com o culto. Nós já ficamos agoniados para ir embora. Olhando para o relógio toda hora, mexendo no celular, não vendo a hora do culto terminar. Estou errado? A nossa mente fica distraída com facilidade, meus irmãos. A gente fica pensando até mesmo no que vai jantar depois do culto, no time que está jogando hoje, ou no domingo, né? No filme que nós desejamos assistir, na série favorita que ficou o episódio lá pausado na Netflix, na Prime, na roupa que ficou na máquina, né? E não deu tempo de estender, fica preocupado. Nós nos distraímos com facilidade. E dentre outras coisas, meus irmãos, que rouba a nossa atenção e reverência e compromisso com o Senhor, nesse dia em que Ele fala conosco pela sua palavra. Lembremos, a gente passa em torno de 1h30, 2 horas aqui, cultuando ao Senhor, ouvindo Ele falar por meio da sua palavra. Esse povo passou 3 dias consecutivos. É pouco? Cristo Jesus nos diz em sua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa rotina, meus irmãos, ela diz muito acerca da nossa dependência e de onde está o nosso coração. Ela diz muito. Quer um exemplo? No dia de hoje, ou durante a semana, quais são uma das primeiras coisas que nós fazemos quando nós acordamos? Não vale falar que abriu o olho, viu? Não vale falar isso. Mas qual é a nossa atitude?
que nós fazemos? Já é mexer no celular, ver as redes sociais, responder as mensagens do dia anterior, ver o YouTube, Instagram, Facebook. Já ir tomando café nas carreiras, né? Para se preparar para o trabalho. Já é pensando nas preocupações e afazeres, nas dívidas também. Ou de fato, nós acordamos e nós nos debruçamos na sua palavra, ouvindo Jesus falar pela sua palavra. E também rendendo graças ao Senhor por mais um dia de vida. Essa deve ser a nossa atitude. É assim que nós devemos agir diante das maravilhas, dos milagres que Deus concede ao seu povo diariamente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A nossa rotina, meus irmãos, como eu disse, ela deve espelhar um coração que ama o Senhor e que coloca Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Nem só de pão viverá o homem. Mas ainda é o que diz no versículo 2. Olhemos para o texto. O que é que Jesus diz ao ver a situação desse povo com fome? O que é que ele diz? Todos juntos? Tenho compaixão dessa gente. Até aqui. Até aqui, meus irmãos. Tenho compaixão dessa gente. Meus irmãos, que declaração profunda. Se a gente parar para meditar só nesse trechinho aqui, basicamente é o tema do sermão. Tenho compaixão dessa gente. Meus irmãos, é Cristo tendo a iniciativa, dizendo que tem compaixão da necessidade daquele povo naquele momento. E vou dizer ainda algo mais. Meus irmãos, nesse texto aqui especificamente, é a única vez que você vai ver Jesus dizendo a primeira pessoa, ou seja, usando o eu, né? Está oculto aqui, né, no texto, mas eu tenho compaixão dessa gente. Porque nas outras narrativas, sempre vai ver na terceira pessoa, ou seja, ele tem compaixão, ele se compadece, e apenas aqui nesse texto nós vemos, eu tenho compaixão dessa gente. Incrível isso. Jesus se identifica conosco. Mas a pergunta que não quer calar é, o que é compaixão? O que é compaixão? Compaixão é sofrer com alguém. É sofrer a dor do outro. A compaixão, meus irmãos, não é apenas um sentimento de você sentir a dor do outro. Toda compaixão, ela sempre vai levar a uma ação, ao desejo de ajudar, a de estar junto. E a ação, preste atenção nisso, e a ação é a evidência da verdadeira compaixão. Vou repetir. A ação, ou seja, o agir, é a evidência da verdadeira compaixão, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. E compaixão, no termo original, meus irmãos, ele tem a ideia de os órgãos interiores, principalmente o intestino e o estômago, que naquela época eram considerados como o centro das afeições, dos sentimentos. Se hoje nós temos o coração como o centro dos nossos sentimentos, ou seja, eu gosto muito de fulano de todo o meu coração. Naquela época eles podiam dizer, eu te amo de todo o meu intestino. Fica um pouco estranho, né, para o nosso contexto. Mas a ideia é essa, né? É você ter, do profundo das suas entranhas, você se compadecer daquela pessoa, né? E Cristo sente isso. Ele tem todo o seu interior comovido pela necessidade física que aquele pessoal, aquela multidão estava sofrendo por causa da fome. Abram comigo, meus irmãos, Provérbios, capítulo 3, versículo 27 ao 28. Provérbios, capítulo 3, versículo 27 ao 28. Então desmarquem Marcos, daqui a pouco a gente volta para lá. Provérbios, capítulo 3. Versículo 27 e 28. Vamos ler todo mundo juntos? Não te furtes
a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas a teu próximo, vai e volte amanhã. Então tu darei, se o tens agora contigo. Perceberam a essência desse versículo? Vou explicar mais um pouquinho. A compaixão, meus irmãos, como eu disse, ela deve ser seguida de uma ação, certo? Ou seja, serviço. A verdadeira compaixão que Jesus nos ensina sempre vai nos levar a servir. E não adianta nada você falar que sente uma grande compaixão por fulano se tu não coloca a mão na massa e se dispõe a servi-lo. Isso é mera hipocrisia. Um coração movido pela verdadeira compaixão e de amor ao próximo é um coração igual ao de Cristo. Deve ser semelhante ao de Cristo, ou seja, um coração de servo. Jesus não coloca desculpas para servir. Ele simplesmente observa a necessidade, olha para o povo e se dispõe a servir. O versículo aqui que nós lemos em Provérbios não está dizendo que você vai salvar o mundo, ajudar tudo e a todos ao mesmo tempo. Isso é impossível e até mesmo idolatria. Mas o que está dizendo é o seguinte: naquilo que tiver ao seu alcance e você puder ajudá-lo, não negue serviço. Não negue serviço. Por quê? Nós lemos lá em Tiago capítulo 4, 17, que diz o seguinte: quem deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Se você pode auxiliar um irmão, pode auxiliar um familiar, você tem condições de fazer isso, seja de qualquer maneira, você deve ajudar. Não necessariamente financeiramente falando, às vezes uma visita, às vezes uma palavra de consolo, já é suficiente para animar o dia daquela pessoa. Sabe por que nós, por vezes, não fazemos isso, meus irmãos? Porque nós temos um coração demasiadamente egoísta. Infelizmente, nós gostamos e queremos ser servidos o tempo todo pelas pessoas. É ou não é? A gente gosta de ser servido. Quando, na verdade, Jesus ensina o contrário. Que nós devemos observar as pessoas, se importar com elas, investir tempo, recursos, ligar, visitar, amar o serviço. Lembra quando Jesus ensinou aos seus discípulos lá em João, quando ele se humilhou, fazendo o serviço do mais baixo da classe dos servos, quando lavou os pés? É assim que Jesus nos ensina a servir. Ele já deu o exemplo. Está dando exemplo aqui agora também sobre compaixão. E como eu disse, a compaixão não é um sentimento que se expressa não somente em palavras, mas também em obras. E esse sentimento surgiu quando Jesus percebeu que aquela grande multidão estava com fome e resoluta a ficar com ele durante mais tempo. Mas a comida já havia acabado. Eles estavam com fome, não tinha mais recursos. E agora? As circunstâncias já não eram tão favoráveis assim para eles permanecerem mais lá, junto aos pés de Cristo, ouvindo os seus ensinamentos. E se Jesus despedisse esse povo, mandasse eles para casa, o que aconteceria? Eles desmaiariam. É isso que o texto diz, no capítulo 8. Meus irmãos, quando a gente vai fazer um exame de sangue, e às vezes o médico demora a atender a gente sai cedo, né? Vai para o médico, dá 9, 10 horas, a gente já está já tonto. Imagina esse povo há 3 dias sem comer direito. Esse povo certamente desmaiaria no meio do caminho, voltando para casa, num deserto. Como disse, eles vieram de muito longe, né? Então, Jesus aqui ensinando os seus discípulos, ele mostra que as pessoas merecem cuidado, precisam de cuidado. E Jesus aqui não vê apenas uma massa de gente, ele vê cada um individualmente e ele sabe o que cada um necessita de maneira individual. E isso, meus irmãos, deve confortar nós, o seu povo, porque nós temos um Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que ainda o seu interior se move em compaixão para com as nossas necessidades. Isso consola a sua igreja.
Não estranhe e não pense que o Senhor não se importa com a sua causa. Não estranhe isso, nem duvide disso. Mas os seus discípulos falharam. Mas falharam em quê? O versículo 4 vai apontar um pecado gravíssimo, pois os seus discípulos, diante daquela situação, qual era a atitude que deveria ter sido feita diante daquela situação? A coisa mais óbvia é que esses discípulos, os apóstolos, clamassem a Jesus Cristo que, da mesma forma que fez na primeira multiplicação, ele repetisse esse mesmo milagre aqui agora. Mas nós veremos uma pergunta tola no versículo 4. O que é que diz o versículo 4? Todo mundo junto? Mas seus discípulos lhe responderam: poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Perceberam a pergunta insensata? De onde vai surgir alguém que pode matar a fome desse povo? Saciar esse povo no deserto? Olha só que pergunta insensata. Será que eles não se lembraram do milagre anterior? Meus irmãos, vou dizer uma coisa. O pecado da incredulidade, ele nos cega e nos faz esquecer de tudo que o Senhor já fez por nós e em nós. O pecado da incredulidade é um veneno para a nossa alma. E assim como esses discípulos falharam e agindo com incredulidade, duvidando da pessoa de Cristo, assim também nós fazemos com grande facilidade. Porque com facilidade nós esquecemos os grandes feitos de Deus em nossas vidas e na sua igreja. Na mínima dor, na mínima aflição e dificuldade que nós passamos em nossa vida, nós já esquecemos de tudo o que Ele fez. Esquecemos. Dá um branco na nossa cabeça. Esquecemos da forma graciosa que Ele providencia o pão de cada dia em nossa mesa. Esquecemos da saúde que Ele nos sustenta. Agimos com ingratidão, reclamando o dia todo de tudo que se pode imaginar. Porque minha vida é assim e não assado. Eu não mereço isso que eu estou passando. Porque eu não tenho isso ou aquilo. É assim que nós agimos. Nós duvidamos. Que Deus nos ajude e nos perdoe dessa insensatez e incredulidade que nós, por vezes, praticamos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta esse texto, eu vou ler para os irmãos, ele diz o seguinte, que na primeira multiplicação dos pães, os discípulos tomaram a iniciativa de pedir a Jesus para despedir a multidão. A questão aqui enfrentada nessa circunstância do capítulo 8, porém é mais grave do que na primeira multiplicação dos pães. Porque lá o problema básico era arranjar dinheiro para comprar pão, né? E naquele caso, tendo dinheiro, eles podiam comprar os pães nas cidades vizinhas, nos vilarejos, né? Mas aqui não tem lugar nenhum para comprar pão, porque estão na onde? No deserto. Entendeu? O lugar era deserto e havia uma grande multidão. E o tempo, diz Hernandes Dias Lopes, já assinalava sinais de perigo para essa gente. Os discípulos, com seus corações endurecidos, não veem a saída, eles não enxergam a saída para o problema. E ainda mais, eles nem sequer se lembraram do primeiro milagre. Eles têm uma memória curta e um coração endurecido. Eles estão com as dificuldades das circunstâncias e não o poder de Jesus para realizar milagres. Eles apenas veem um problema e não a solução. Como eu disse, a incredulidade é um veneno para a nossa alma. Ela nos cega e nos faz esquecer de tudo que o Senhor já fez em nós e por nós. Diante disso, o versículo 5 ao 7, para a leitura, os irmãos, com atenção, ouçam, veremos que o Senhor Jesus, o pouco que nas mãos de Jesus se torna muito. Versículo 5 ao 7 diz assim: E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam ele: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, o partiu, após ter dado graças, e o deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os,
mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Aqui Jesus repete a mesma pergunta feita lá no primeiro milagre, no capítulo 6. Quantos pães tendes? Ou seja, quantos pães vocês têm em mãos aí? Os discípulos responderam, nós temos 7 pães. Não 5, como na primeira multiplicação, e sim 7. E aí o texto diz que Jesus pega os 7 pães, né, e alguns peixinhos, e era comum da dieta e da alimentação dos gentios comer pão e peixe. E o pão naquela época não é o pão que nós conhecemos hoje, o pão de sal, o pão Jacó, né? Mas sim era parecendo uma pizza. Era bem fininho e um pouco mais largo, né? Parecia massa de pizza. E Jesus ordena e organiza aquelas pessoas no chão, como diz o versículo 6, para que ficassem sentadas no chão e não na grama, como no primeiro milagre. Agradece ao Pai e começa a operar mais um milagre. E depois disso, vai entregando aos seus discípulos para que esses pães e peixes fossem distribuídos para toda aquela multidão de gente. O pouco nas mãos de Jesus Cristo é muito. Aquilo que era impossível aos olhos humanos, Cristo faz se tornar possível. Louvado seja Deus por isso. Ele conhece as suas necessidades, meus irmãos, e também as suas circunstâncias. E Jesus Cristo é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. E se pararmos para pensar, Jesus Cristo supre muito mais daquilo que de fato nós necessitamos no dia a dia. Se a gente olhar para a nossa casa, olhar para a nossa despensa, no caso o armário, olhar para tudo que o Senhor já nos abençoou, veremos que nem de tudo nós precisamos. O Senhor, de maneira muito graciosa, abençoa com abundância o seu povo. Muito mais daquilo que de fato nós precisamos. Aquele que alimentou aquela multidão é o mesmo daquela época. Jesus é o mesmo naquela época, ontem, hoje e sempre será. É o mesmo que tem poder para multiplicar de maneira miraculosa aqueles pães, é o mesmo que sente compaixão pelo seu povo. E quando os nossos recursos, meus irmãos, acabam ou não são suficientes, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode sim ainda fazer um milagre da multiplicação. E diante disso, precisamos aprender a depender mais do nosso Deus provedor do que da provisão. Vou repetir. Nós precisamos aprender a depender mais do nosso Deus provedor do que da provisão. Devemos estar seguros que Cristo tem suprimento suficiente para todas as nossas necessidades hoje e na eternidade. E assim, como Jesus fez antes de realizar o milagre, o que é que ele faz antes de realizar o milagre? Ele agradece ao Pai, não é assim? Ele ora ao Senhor e rende graças pela alimentação. E isso também ensina aos seus discípulos e ensina a nós hoje que nós devemos dar graças a Deus por tudo. E nesse contexto aqui, pela providência do alimento, pelo pão de cada dia, pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Devemos aproveitar, meus irmãos, de maneira prática, as oportunidades que Deus nos dá para ensinar os nossos filhos, a nossa família, para aqueles que não são crentes, os nossos vizinhos, quando nos visitam, quando nós servimos o café, um jantar, um almoço, devemos agradecer a Deus pelo alimento. Você não sabe a importância e o impacto que isso tem para uma pessoa que não é crente, ao ver um crente em Jesus Cristo, antes de se alimentar daquela refeição, render graças a Deus pelo pão de cada dia. Isso traz um impacto enorme na vida das pessoas, meus irmãos. É uma coisa simples. É uma coisa simples. E não devemos fazer isso de maneira mecânica ou automática, não. Realmente, tendo um profundo senso e reconhecendo diante das nossas famílias, daqueles que nos visitam ao redor da mesa, né, que estão conosco, partilhando aquela comida, reconhecendo na oração que nós somos um povo que depende exclusivamente da provisão de Deus. E a Escritura nos diz o quê? Que em tudo dai graças. Jesus fez o milagre da multiplicação, mas
coube aos discípulos o trabalho da distribuição para toda aquela multidão. Versículo 8 e 9, a narrativa continua dizendo o seguinte: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, e então Jesus os despediu. Meus irmãos, o povo comeu tanto que se fartaram, encheram a barriga mesmo, ao ponto de sobrar muita comida. E não foi pouca não, porque o texto diz que sobraram 7 cestos, não é isso? Na primeira multiplicação do capítulo 6, sobraram também comida, no entanto foram recolhidos 12 pequenos cestos. Aqui são 7 grandes cestos, porque os cestos que os gentios utilizavam, cesto de palha, era diferente dos cestos que os judeus, na sua cultura, utilizavam. Eram cestos muito maiores, os dos gentios. Só para você ter uma ideia do tamanho do cesto, em Atos, capítulo 9, o pastor já pregou nesse texto, nós vemos a conversão de Saulo, né, que se tornou Paulo. E depois que o Senhor se apresenta para ele, o converte, ele se torna um servo do Senhor, ele começa a pregar entre as pessoas, e lá em Damasco, e aí que acontece o seguinte: as pessoas ficam enfurecidas querendo matar Paulo. Vocês devem lembrar disso. E aí, numa noite, ele escapou pelas muralhas da cidade de Damasco dentro de um cesto. E é um cesto igual a esse aqui. Agora você imagina o tamanho do cesto para carregar um adulto. Era um cesto grande. E sobraram 7 cestos cheios de comida, de restos de pães e peixes. A provisão divina, meus irmãos, é sempre maior do que a necessidade humana. E o Senhor, de maneira miraculosa, colocou um verdadeiro banquete para o seu povo no deserto. Fantástico isso, né? E assim como no Evangelho de Mateus, Mateus também tem essa narrativa no seu capítulo 15. Lá diz, ele acrescenta uma informação que não tem aqui no Evangelho de Marcos, porque o versículo 9 diz o seguinte: eram cerca de 4.000 homens, não é isso? Lá em Mateus acrescenta uma informação muito importante que diz: eram cerca de 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Ou seja, muito mais do que apenas 4.000 pessoas. Provavelmente tinha umas 10.000 pessoas. E essa população todinha, toda essa gente, toda essa multidão, comeu, encheu a barriga e ainda sobrou comida. Tamanho milagre. Vocês imaginem o tamanho milagre naquele dia. E em seguida, o povo de barriga cheia, Jesus faz o que com essas pessoas? Despede, manda para casa. Agora não tem o perigo de o pessoal desmaiar no meio do caminho. Agora eles podem caminhar vários quilômetros sem passar mal, sem desmaiar, porque agora estão sustentados, não apenas com comida física, mas também com a pregação do Evangelho. Lembre-se, eles passaram 3 dias ouvindo Jesus falar aos seus corações. E, da mesma forma que as pessoas foram se dispersando, indo para suas casas, Jesus aqui com seus discípulos faz o mesmo. Versículo 10, todo mundo junto? Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Após despedir a multidão, Jesus se junta com seus discípulos, pega um barco e vai para a região oeste de Dalmanuta, ou Magadã, como vai estar lá escrito em Mateus. E ficava ao sul de Cafarnaum, a parte costeira, né, do Mar da Galileia, uma praia. E aí, com isso, Jesus vai terminando o seu ministério em terras gentílicas, né, e encerrando assim, esse longo período de ensino e pregação do Evangelho entre os gentios. Como eu disse lá no começo do sermão, aqui é um capítulo de transição, pois agora Jesus já está caminhando para a sua missão principal, que é morrer na cruz. Certo? E caminhando para a nossa conclusão, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar é acerca da divindade, da deidade ou divindade de Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, é o Verbo de Deus. Ele demonstra toda a sua capacidade, todo o seu poderio, sua majestade, a sua graça, o seu amor, operando milagres. Também curando o povo,
curando diversas doenças, realizando o milagre aqui da multiplicação. E só lembrando que um milagre, ele não é um fim em si mesmo. Todo milagre aponta para aquele quem realizou, Jesus Cristo. Ou seja, todo milagre ele não é a tônica do texto aqui, ou então da narrativa da Bíblia. Ele fica em segundo plano, porque quem deve ser evidenciado, quem deve ser glorificado é Jesus Cristo, que realizou o milagre. E o segundo ponto que eu quero destacar é a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa história, Jesus ensinou e revelou para os seus discípulos como nós devemos agir na prática, tendo compaixão do próximo. Jesus teve compaixão dos judeus, mas também teve compaixão dos gentios. E, trazendo para o contexto daquela época, tenhamos em mente o seguinte, que jamais um mestre rabino se preocuparia em providenciar comida para um grupo de pessoas que não fazia parte do judaísmo. Jamais um homem, um mestre, se sentaria e providenciaria comida. Jamais faria isso. E Cristo quebra todo o protocolo. Eles viram com seus próprios olhos Jesus se preocupar com os gentios, povo que não era seu, né? De maneira exclusiva. E vou dizer um pouco mais sobre isso, porque eles viram o amor e a compaixão de Jesus Cristo na prática, quebrando todas as barreiras sociais que eram impostas naquela época. Um judeu jamais se sentaria para comer com um gentio que não fosse da comunidade do judaísmo, da aliança. E isso impediu o contato. Só lembrando que a cura do surdo gago e essa alimentação de mais de 4.000 pessoas, né? Eles não eram da religião judaica, mas mesmo assim, Jesus teve compaixão dessa gente. E segundo o comentarista Dewey Mulland, ele diz que esse segundo milagre aqui, ele aponta para que o reino de Deus, o qual inclui homens, mulheres e crianças, está incluindo agora pessoas de todas as línguas e nações. Já está começando a sair do arraial de Jerusalém. O evangelho já está começando a se expandir para outras terras, para outras pessoas que não faziam parte da comunidade judaica. Ou seja, os privilégios exclusivos dos judeus já começam a ter o seu fim. Deus demonstra o seu interesse por todas as pessoas, no caso, gentios, abrindo o seu reino, tanto para gentios quanto para judeus. E de maneira muito maravilhosa, meus irmãos, Deus, o nosso Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele tem compaixão de nós. Preste atenção, porque a verdadeira compaixão, como eu disse anteriormente, ela sempre vai levar a uma ação. Sempre vai levar a agir, não é isso? E a maior demonstração de compaixão e de amor que esse mundo já presenciou, já viu, foi quando Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Não tem, meus irmãos, demonstração maior de amor e de compaixão que esse mundo já viu, já presenciou, quando Cristo morreu por você na cruz. Na cruz nós vemos a expressão máxima da verdadeira compaixão e amor de Cristo pelo seu povo. Ele sofre conosco, meus irmãos. Ele sabe das nossas aflições. Ele sabe tanto das nossas aflições que Ele tomou para si os nossos pecados e nos concedeu vida eterna. Perdão, céu, diversas promessas que esse mundo jamais vai oferecer. E digo mais, Ele intercede diariamente pelo seu povo. Você não está só. Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, é o Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele cuida do seu povo o tempo todo, meus irmãos. Jamais esqueça disso. Então creia e descanse nos cuidados daquele que é Senhor e Salvador da sua alma. E bem como, da forma que nós aprendemos aqui nesse texto, devemos imitá-lo. Ter um coração de servo, um coração reverente, um coração que ama o serviço, que ama
colocar Cristo em primazia em tudo, a termos um compromisso sério com Ele e a sua palavra, com o serviço a Ele, e também tendo compaixão e amando o próximo. Amém. Que Deus possa aplicar aos nossos corações a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, porque Tu és benigno, Tu és compassivo, Senhor, cheio de amor e compaixão para com o seu povo. O Senhor nos abençoou de maneira tão graciosa. O Senhor fez tendo o seu povo herdando todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De fato, nós somos o povo mais alegre, mais feliz da face dessa terra, porque nós temos o Senhor como nosso bem mais precioso. A Tua graça, de fato, Senhor, nos basta. O Senhor é suficiente para nós. O Senhor, que olhou com olhar de misericórdia e compaixão, entregou-se de maneira total naquela cruz do Calvário e nos abençoou, Senhor, com a salvação. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça de imitá-lo no nosso dia a dia. Nos conceda a graça, Senhor, de Te servir com todo o nosso ser, a agir com compaixão, com misericórdia, com amor, de forma grata, olhando para a necessidade do próximo. E também, Senhor, glorificando em tudo ao Senhor. Abençoa-nos, ó Senhor, aplica ao nosso coração a Tua palavra, nos vivifica, Senhor, e nos transforma dia após dia. É assim que nós fazemos essa oração, Senhor, confiado no Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Convido nosso irmão Marcos. Estará encerrando aqui. Irmãos, em resposta à palavra do Senhor, nós iremos cantar o hino número 55 do nosso hinário Novo Cântico. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus que envia chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dádivas à mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Podem tomar seus assentos, irmãos.
breves, só lembrando que nosso pastor retornará de suas férias no dia 26, acho que, se não me engano, na quarta-feira, né? Ele estará de volta. Na quarta-feira nós temos culto de doutrina e oração, às 19h30. E no domingo que vem, o Senhor nos permitindo, no sábado, às 9 horas, nós temos uma palestra sobre educação domiciliar, obrigado, educação domiciliar, no presbítero Cássio, né, da Igreja Aliança, Igreja Presbiteriana Aliança de Aracaju. E no domingo, às 9 horas, EBD, culto e EBD, e às 18 horas, culto solene ao Senhor. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, que os irmãos tenham uma semana abençoada. Amém.